Então, depois de alguns pedidos, eu vou trazer a explicação para vocês da tradução Pepotiron, né? Do texto, né? O hino da harpa cristã Trabalhai e Orai, né? O hino 115. Me pediram para traduzir, então eu traduzi. Agora eu vou explicar quais foram os assuntos gramaticais, né? De forma sucinta. Então, o título Pepotiron, aqui nós temos um imperativo, P, né, uma ordem, só que é um imperativo para mais de uma pessoa, né? Tá no plural. Pepotiron, trabalhem, trabalhai, potiron. Lembrando que potiron, de onde originou a palavra motiron, quer dizer o quê? Um trabalho em equipe, um trabalho em mutirão, um trabalho coletivo, né? Eu preferi utilizar esse trabalho, pepotiron, o verbo potiron, ao invés do porabilque, né? Porabilque, que seria mais um trabalho individual. E o potiron, o mutirão, motiron, ele especifica que é um trabalho coletivo. Pedieruré e orem, também um imperativo no plural. Pedieruré, verbo dieruré. São dois verbos simples. Então, apotiron botar tupã supé. Então aqui temos um verbo transitivo, né? O verbo potar, transitivo, com outro verbo incorporado. Um verbo transitivo com um verbo intransitivo incorporado, conjugado, né? Na primeira pessoa. Eu sei disso porque começa com a, né? Poderia ser ixé a, ou simplesmente a, porque o pronome não é obrigatório. Inclusive, é mais comum omitir o pronome em verbos simples. Apotiron, botar, né? Botar, isso aqui no Sudeste não se pronunciava o R final dos verbos na afirmativa, segundo explicação de Anchieta. Então, ao invés de eu dizer apotiron botar com R no final, como seria o sotaque nordestino, eu deixei sem o R para ficar mais fácil. É como se fosse o sotaque lá do Sudeste. Apotiron botar tupã supé. Esse supé é para a Deus. Eu quero trabalhar para Deus. Lembrando que é um trabalhar em coletividade, em mutirão. Tupane enga, sim, aqui a frase ainda não terminou, por isso que foi separado com vírgula. Tupane enga, a palavra de Deus. Rerasovo, esse rerasovo, aqui nós temos o prefixo er, que quer dizer que é uma ação realizada. O sujeito realiza uma ação junto com alguma pessoa, no caso, eu realizo uma ação. Que ação é essa? A ação só, verbo só, que é ir. No caso significa eu vou, mas eu vou levando comigo a palavra de Deus. Tupane enga, a palavra de Deus. Aqui temos o verbo só, mas somado com o prefixo er. Como está no gerúndio, aí vira uma palavra pluriforme e aqui esse vó é a indicação do gerúndio. Tupane engarera sovo, levando a palavra de Deus. Né? E tudo isso aqui ainda complementa a primeira oração. Apotiron botar tupã supé, tupane engarera sovo, levando comigo a palavra de Deus. Salsuvá. Salsuvá. Aqui não está bem especificado. Aqui temos também um gerúndio, né? Um gerúndio, verbos terminados em R's, ao sulvar,
que é ter misericórdia, né? Ter misericórdia da terceira, dele, né? Indicado por esse S. Salsuvar. Ainda está também no gerúndio. Tendo misericórdia de quem? Né? Na verdade, é tendo misericórdia de Deus. Né? Tendo misericórdia, compaixão. A gente viu que ele sofreu e a gente leva a palavra de Deus, né? Levando a palavra de Deus, tendo compaixão dele. Engaripotar. Novamente, temos aqui um verbo transitivo com um verbo intransitivo incorporado. Engaripotar. Engar quer dizer cantar, né? O verbo engar. Quero cantar é um verbo simples. Engaripotar. Aí vai começar outra frase, porque foi indicado aqui o fim da frase com ponto final. Marantecoaramo Aicó. Então, esse Marantecoara seria um trabalho, né? E trabalhador também. Marantecoaramo Aicó. Eu sou como um trabalhador. E vou completar essa oração. Yandeyara remitina marupi. Yandeyara, nosso Senhor, incluindo o ouvinte, né? Senão seria a oré, se fosse excluindo o ouvinte, mas Yandeyara é igual a gente fala assim para uma pessoa, Nossa Senhora, Nosso Senhor, né? Ou coisa parecida, a gente inclui o ouvinte em português porque não existe bem distinção, mas em tupi há distinção. Nesse caso, inclui o ouvinte. Yandeyara, mas na verdade Yandeyara, tudo isso aqui é a indicação de um proprietário, porque eu vou explicar a posse depois, em uma relação genitiva. Remitinama. Aqui nós temos o verbo tim. Temos o verbo tim e temos o de verbal emi, ficando Yandeyara remitim. Eu coloquei futuro, né? A plantação futura, para combinar com o ritmo da música. Porque se eu tivesse cantado ia faltar uma sílaba para combinar. Então eu acrescentei só a sílaba nama, que é um sufixo que indica algo futuro. O que é esse algo futuro? É a plantação. E a plantação de quem? Eu já disse antes, o possuidor é o Yandeyara, plantação do nosso Senhor. E urupi quer dizer que é através da plantação futura do nosso Senhor. Que é assim que eu quero ser como um trabalhador, que foi a oração, que eu disse antes. Aí o refrão. Pepotiron peieruré. Yandeyara remitina marupi. Tudo isso aqui já foi explicado. Aipotá cheieruré. Aipotá, eu quero. É um verbo transitivo. Eu tenho que explicar o que eu quero. Transitivo direto. Vai ser exatamente aquilo que eu falei antes. Mas nesse caso, eu posso deixar o objeto sendo expresso depois. Não tem problema. Embora não seja o padrão da língua, acontece às vezes de a gente colocar o objeto depois em verbos no indicativo simples, sem ser gerúndio. Então, o que eu quero? Orar, yeruré. Só que aí em tupi eu preciso explicar quem ora. Eu quero orar de quem? Então o pronome she, pronome de segunda classe, né? Pronome she. Aipotá yeruré. Eu quero o meu orar. Eu não posso dizer simplesmente aipotá yeruré. Eu tenho que explicar quem é que vai fazer a ação yeruré, que é she, eu. Aipotá yeruré. Eu quero meu orar. Marantequaramo aicó yandeyara remitina marupi. Tudo isso aí já foi explicado. Penúltimo verso. Penúltima estrofe. Apotiron botaco aripe.
Coaripe eu quero trabalhar coaripe, neste mundo, neste dia, né? Neste tempo. Ara tem muitos significados. Aqui terminou uma oração, mas vai continuar com uma outra oração. Então, essa segunda oração ela precisa estar no gerúndio. Então, Angaipava Remialsuva. Angaipava, maldade da alma, pecado, ruindade da alma. Angaipava Remialsuva. Remialsuva quer dizer amigo, amado, escravo. Vários significados tem a palavra, no caso seria Temialsuba, né? Vários significados. Um desses significados, além de amado, amigo, é escravo. Escravo é uma propriedade, né? No caso, e o proprietário seria o Angaipava. Angaipava Remialsuva. Os escravos do pecado psromo. É o gerúndio, mas não é um gerúndio igual no português, que explica uma ação que está acontecendo. O gerúndio em tupi também, além de significar várias ações consecutivas, causas, porque algo aconteceu, a própria ação que está acontecendo naquele exato momento, também significa finalidade. Para o quê? Apotirão botaco aripê. Eu quero trabalhar neste dia para, aqui, porque está aqui no gerúndio, para libertar, que é o psiron, para libertar, psiromo é o gerúndio do verbo psiron, para libertar quem? O objeto está expresso antes, para libertar os escravos do pecado. Serasovo. Novamente eu usei aquele verbo explicado antes, que é o levar consigo. Só que nesse caso também está no gerúndio, também aquele verbo só, mas que tem o prefixo er, para dizer que alguém vai realizar uma ação, mas vai levar outro consigo. No caso, serasovo, quem é que vai levar o outro consigo? Sou eu. Tudo isso aqui está me referindo a eu sou o sujeito. Apotirão botar. Eu quero trabalhar. Então, tudo isso está se referindo a eu como sujeito. E quem é o que eu quero levar? Eu quero levar S, a terceira pessoa. Serasovo. Quem é esse S, esse serasovo? São os Angaipava Remialsuba, são os escravos do pecado. Os escravos do pecado são esse S. O verbo no gerúndio do verbo só com o prefixo er no gerúndio, que é uma palavra pluriforme, serasovo. Eu levando os escravos do pecado comigo, Yesu supé, para Jesus. Aí eu vou explicar um pouco sobre esse Jesus. Yandeyara, nosso Senhor. Yandeara, nossa luz, nosso dia, nosso mundo, né, que tem todos esses significados. Yandeyara remitina marupi, levando para Jesus, nosso Senhor, nossa luz, pela plantação futura do nosso Senhor. Aí a última estrofe. Aipotá maratequaramo uitecovo. Aqui eu resolvi colocar o verbo aipotá, quero, marantequaramo, como um trabalhador, uitecovo. Eu quero ser, ou eu quero estar como um trabalhador. Eu coloquei o verbo icó no gerúndio. Uitecovo. Aipotá marantequaramo uitecovo. Vou continuar a explicação. She psruan aratan erobiá. She psruan quer dizer o salvador de mim. Eu sou o proprietário, a coisa que eu possuo, né, meu salvador. No meu salvador, que no caso aqui é um
ainda vou complementar que She Pseruana é um possuidor, né? Um dono. E a propriedade nessa voz, nessa é, nessa 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 relação genitiva, Ratan. Força, poderia colocar Ratangatu, que seria força, muita força. De quem? Do meu Salvador. O que tem a força do meu Salvador? Rerobiá. Também está no gerúndio. Aqui é tudo um objeto do verbo rerobiá. Confiando, acreditando, crendo na força do meu Salvador. Depotirombotame. Aqui esse depotirombotame é esse me, que é o sufixo remé, ele pode significar se, porque ou quando. Ele pode, às vezes, para encaixar na fala, na frase, a quantidade de sílaba que a gente quer, a gente pode, em vez de dizer reme, a gente pode simplesmente dizer me, ficando depotirombotame. Aí, no caso, esse reme está no sentido de se, por acaso. Se tu quer trabalhar, re um acém derecoape. Esse ireguacém, na verdade, seria ereguacém. Só que quando a gente junta, no caso, um E com outro E, duas vogais iguais, elas podem desaparecer, uma delas. Aí tudo bem, ereguacém, acha, achas, né? Derecoape, teu lugar, lugar da tua morada, achará tua habitação. Embora aqui tenha faltado um né para especificar que fosse um futuro. Aqui no final poderia dizer um né para achas teu lugar, especificar acharás teu lugar, faltaria na verdade um né no final. Mas aqui já está explicando a condição. Se tu queres trabalhar, achas teu lugar, Yandeyara Aremitina Marupi, pela plantação futura do Senhor. Você vai achar o teu lugar através dessa plantação futura do Senhor. Então essa foi uma explicação rápida, resumida, sem muito planejamento, no sentido de preparar o que eu vou explicar. É simplesmente lendo e explicando para vocês terem uma noção da complexidade que é traduzir um texto, uma música, respeitando a gramática, respeitando o estilo da própria língua tupi e respeitando também a parte do texto original, né? A questão que envolve até questões teológicas, né? Que devem ser respeitadas numa tradução coerente, uma tradução que respeite todos esses aspectos.